lá na nossa paróquia, por exemplo, muitos casais que não tinham casado na igreja vieram conversar comigo, entenderam a questão e se casaram. Como é bonito ver esse amor. É bonito ver quando a gente batiza uma criança, quando o bispo lá na igreja confere o sacramento da crisma. Então, nos sacramentos, você consegue perceber essa presença de Deus, mas também você percebe a presença de Deus aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sim. E esse encontro com o outro é algo de uma profundidade enorme. Dando aula pra molecada semana passada foi divertido, né? Explicando pros alunos, eu falei assim, mas a maior alegria é a gente poder estar aqui agora. A menina olhou, mas por quê? Eu falei, porque você é um pedaço de amor. Deus te criou. Eu olhar pra você é olhar algo da criação de Deus que é inédito. Não existe outra pessoa igual você no mundo. Você é única e exclusiva, você é inédita. E que honra pra mim poder conhecer você. Sabe o que eu queria só voltar aqui pra gente parar ali? Você ia falar da sua ordenação, né? Que é quando você assume, na verdade, um matrimônio com a igreja, não é? Sim, todos os sacramentos do batizado... Como que foi isso? Todos os sacramentos, eles têm uma chave matrimonial, tá? Foi muito bonito ter estudado isso lá em Roma também. Porque, por exemplo, se você pegar as catequeses dos padres sobre o batismo, as catequeses do padre da igreja, todas elas falam sobre o batizado como núpcias, como matrimônio. Porque quando você é batizado, você é inserido no corpo místico de Cristo, você é inserido na igreja. Então, toda a nossa relação de batizado é sempre uma relação matrimonial. É muito interessante isso. Daqui, bom, a gente podia dissertar muito sobre isso. Agora, o dia da minha ordenação foi um dia muito divertido. Bom, divertido modo de dizer, né? O tempo de seminário foi um tempo de muita reflexão, oração e estudo. Não foi o melhor período da minha vida, isso eu tenho que, porque foi um tempo de grande combate e não é uma coisa tão simples assim. Se você leva o seminário a sério, você vai fazer a conta com o pecado toda hora, com o seu limite, olhando aquilo que Cristo te propõe, né? Ser padre. No dia da minha ordenação, eu estava muito apreensivo. Lembro que minha família me pegou na porta do seminário, a gente foi lá para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus aqui no Brooklyn, e eu estava apreensivíssimo, porque eu não... Diante daquele dom, eu estava muito preocupado. Será que eu vou dar conta desse negócio? Jesus Cristo me chama para isso aqui, é muito sério. A minha mãe, quando eu era mais adolescente, minha mãe, a gente conversava muito, né? E em uma das conversas que eu tive com a minha mãe foi antes, eu estava no primeiro ano de filosofia, eu acho. A minha mãe falou assim, olha, eu ainda não estou convencida da tua vocação. Mas tô nem aí, se você está convencido ou não, quem foi chamado foi eu, não foi você, né? E só que ela falou assim, se for pra você dar vergonha pra igreja, vai embora. Caramba. Porque a igreja já tem muito problema. Espero que você não seja mais um. Que isso? Minha mãe falou assim comigo, cara. Isso é mãe raiz, é mãe boa. Eu lembro nesses termos. Ela falou, você tem casa, você pode ter um emprego, você pode viver a sua vida. Se for pra dar vergonha pra igreja, não vá. Não vá. E a minha mãe, aí ó, derrubou a água aí, tinha que acontecer um negócio no podcast aí, ô diretor, tem um guardanapo aí, ó. Isso que é o legal do podcast, né? Acontece os rolês. Corre lá, Roberto. Valeu, lá. Mas, foi muito bonito isso. Eu levo isso que a minha mãe falou pra mim até hoje, assim. Se for pra você dar vergonha pra igreja, não vá. Sua mãe sempre foi muito religiosa. Muito religiosa, não. Não? A minha família sempre foi católica. Minha família... vai molhar seu celular aí, ó. Vai molhar seu celular aí, ó. De boa, tô tranquilo. A minha mãe, ela... Minha avó, minha bisavó, que eu cresci com a minha bisavó, né? Eu, minha mãe e meu irmão... Não, a história da minha vida é um pouco mais complexa, não é uma história linear. Pode contar, se quiser. Né? Tipo, meu pai e minha mãe se divorciaram. Essa é uma dor que eu trago comigo fortíssima. Acredito que minha mãe também, meu irmão também, mas enfim, eu tenho uma dor forte com isso. A gente foi morar com a minha bisavó. Eu digo que a minha bisavó é uma das grandes promotoras vocacionais que eu tive. Você e quantos? Eu e meu irmão, o seu Felipe, E a minha bisavó era uma mulher de profunda oração. Aquela, assim,
Quando ela rezava o terço todo dia, o terço inteiro. E ela foi uma das influenciadoras, assim. Pra mim foi por causa do olhar dela. Do olhar? Minha bisavó tinha um olho... Mas o nome dela era Maria Celeste. Portuguesa, da Ilha da Madeira. Tinha um olho celeste mesmo, cintilante, assim. E quando ela rezava o terço, cara, o olhar dela era penetrado no mistério. Olhar pro rosto da minha bisavó era ver Deus. Sim, obviamente aqui é uma linguagem... Mas a minha bisavó, ela refletia a imagem de Deus ali. No jeito como ela rezava. E várias vezes meu irmão e eu parávamos de brincar. A gente tava brincando no quintal ali, que tinha um quintal de terra bonito, grande, a gente gostava de fazer os nossos... E minha bisavó tinha a hortinha dela ali e tal. E aí a gente parava e olhava pra minha bisavó, penetrada na oração, assim, profundamente em Deus. Era tão forte que a gente parava de brincar pra olhar pra ela. Sim, era uma coisa impressionante. Era impressionante. E daí, isso sempre me tocou muito. Sempre me tocou muito. Essa oração da minha bisavó. Depois teve o padre Marcos Juan, que era um padre do Verbo Encarnado, um camarada que, pô, quando eu via aquele homem rezar a missa, quando a gente conversava, eu era muito amigo dele, o grupo de jovens inteiro, né? Cara, era uma coisa... Sim, eu falei, pô, Deus me chama pra esse negócio aqui. Mas eu lutei muito pra chegar lá, tá? Tipo, não foi uma coisa assim, de um dia pro outro, tive uma iluminação, agora eu vou ser padre, né? Não teve isso, não. Foi um caminho não fácil, com muitos obstáculos. Mas então, pelo que sua mãe falou, talvez você poderia envergonhar a igreja. Não, mas era um jovem era custoso. Era meio custosinho, né? Não. Eu sempre fui um jovem muito normal. Tocava violão na escola, tive a minha namorada, entendeu? Trabalhava, pensava em casar. Sempre fui bastante bagunceiro na escola, mas sempre muito estudioso. Eu nunca fui nem do primeira fila da escola, nem da última, era do meio. Então eu conversava com o nerd e com o bagunceiro, entendeu? Mas não era aquela vocação que desde pequeno, vai ser padre. Não, isso nunca aconteceu, pelo contrário. Minha família, nesse ponto, minha mãe sempre foi muito respeitosa daquilo que eu ou meu irmão queríamos ser. Ela nunca induziu a nada, nunca... Não sugestionava ali, não. Nunca. Quanto a isso, minha mãe foi ótima. Sua bisavó acompanhou você entrar no seminário? Ela ainda era não, viva? A minha bisavó, ela... Acho que de mim, vocacionalmente falando, a última coisa que ela viu foi a minha namorada, né? E a minha avó, não. A minha avó me viu ser padre. A filha dela. Ela me viu, foi um momento muito bonito, assim. E depois eu me tornei sacerdote. E qual era o meu sentimento lá no dia? Meu sentimento era assim: eu sou um sem vergonha, eu sou um pecador, eu sou um vagabundo e Jesus Cristo me chama para isso aqui. Já que o Senhor me quer aqui, eis-me aqui. Já que é para ser padre, vamos ser para valer. E aí, diz que ele escolhe bem, né? Ele pega os mais difíceis ali, que é pra mostrar. Não, meus amigos até hoje falam, Douglas, deixa eu imaginar que você ia ser qualquer coisa mesmo. Você era lerdo demais, né? Não, pelo contrário, eu era muito pra frentex, muito bagunceiro, eu gostava de acampar, sabe? Fazer travessia, curtia umas paradas alternativa do bem, tá? Calma lá, aí o pessoal ia pensar que o padre gostava de chimichurri. Nunca usei chimichurri, não, né? Não. Aí, sabe, eu gostava de umas paradas assim, curtia, sempre fui muito fã da Legião Urbana. Legal, minha vida sempre foi uma vida muito normal, assim, tipo, nunca tive problema, eu gostava de ir em show, não era muito de balada, nunca fui muito de balada, e tive uma vida normal, mas eu sempre fui muito bagunceiro, muito brincalhão, muito zoador. Coisas que depois eu mais ou menos modulei, mas eu sempre fui muito zoeirão. E os meus amigos falavam, Douglas, a gente pensava que você ia ser um super advogado, ou um grande empresário, ou um político. Nunca imaginaríamos que você chegaria a ser padre. Tá, mas ser padre também não é um botão que você aperta. Não é um botão, por isso eu tô dizendo. Tem várias decisões até chegar. É um caminho pra chegar ali. Entrar em seminário, tudo isso. Sim, então... e é uma vida que você tá jogando. Eu tô jogando uma vida naquilo ali.
Entende? Não é que eu tô indo... E então eu pensei, bom, não vou entrar pra brincar. Não é pra brincar. Essa conversa com a minha mãe foi muito decisiva pra mim. No sentido assim... Foi decisiva no sentido de que presta atenção no que você tá fazendo. Você não tá entrando num lugar pra brincar. Entende? E que bom ter ouvido isso. Né? Ou seja, se for pra dar problema, escândalo pra igreja, não vá. Porque já tem muito. Ela não falou isso pensando que... Mas no sentido, tome consciência do que você tá querendo fazer da tua vida. Toma consciência. Toma consciência. E eu achei muito bonito isso da parte dela. De verdade, sim. Isso eu agradeço minha mãe muito. Muito mesmo. Ela ter conversado comigo aquele dia sobre isso. Então você ainda tinha um pouco de dúvida se você estava fazendo não, a escolha eu nunca, certa. Não, nunca. A dúvida... Quando eu entrei no seminário, eu entrei sem dúvidas da minha vocação. Eu não fui descobrir a minha vocação no seminário. Minha vocação eu descobri antes do seminário. O seminário é para verificar a minha vocação. Essa ideia de que você tem que entrar no seminário para saber se você é chamado a padre, não. Eu sou chamado a ser padre antes de entrar no seminário. Eu já entro no seminário com a consciência de que Cristo me chamou. Agora, a igreja vai verificar se eu realmente sou um vocacionado. E ali é onde eu vou ter os momentos de discernir. Bom, eu entro com a certeza, Jesus Cristo me chama para ser padre. Ali dentro eu vou discernir se é isso mesmo. Se não é uma ilusão, se não é um ímpeto, você entra ali e pronto. Você não teve dificuldade nenhuma para confirmar essa vocação antes de entrar, assim? Das 2 vezes que eu tive dúvida, as 2 vezes eu conversei com os meus diretores espirituais. E nessas 2 vezes foi muito bonito, porque uma das vezes que me lembro muito bem foi quando, no tempo do seminário, eu tinha me apaixonado por uma menina e não tive nada com essa menina. Me apaixonei por ela. Fui nas férias, fui visitar meu pai, que meu pai morava em Foz do Iguaçu, e lá me apaixonei por uma determinada pessoa. E me apaixonei mesmo, assim. Nunca tive nada com essa pessoa. Nada. Foi só paixão mesmo. Foi tipo amor platônico. Não, então. Não foi platônico, ela nem sabia. A gente se conhecia, a gente se falava, se percebia que tinha algo. Ela também respondia. Mas foi muito respeitoso, no sentido de que ninguém passou farol vermelho. Foi uma amizade mesmo. Foi amizade. Tipo, não demos um passo para algo a mais. Porque eu tinha consciência de que, bom, eu sou seminarista e eu tenho uma vocação a zelar. Foi muito forte aquilo pra mim. E foi mais duro quando eu tive que voltar de lá pra São Paulo. Porque eu percebi, na hora que eu saí de lá, eu falei, caramba, meu coração tá aqui. E eu fiquei muito mal com isso. Foram 2 anos e meio, mais ou menos, com isso aqui. E quando eu voltei de lá, teve o retiro do seminário e tava o Frei Paulo, que é o pároco aqui perto. Da rua de trás aqui, ó. O Frei Paulo, que deve estar já com uns 90 anos, ele foi o pregador do retiro aquele ano. E eu fui conversar com ele, eu fui abrir meu coração. Falei, Frei Paulo, conheci uma pessoa assim, assim, assim. Eu tenho certeza de que eu vou ser um grande homem, vou, né, sair do seminário, vou prestar o vestibular, vou fazer minha faculdade, e vou ser um bom pai de família, papapá, papapá. E só que eu percebo que Deus me chama pra ser padre, né? Aí ele virou pra mim, eu falei meio que inconsciente, assim, aí ele virou pra mim e falou assim, você tem vocação. Aí eu dei uma xingada, falei, você tá maluco? Eu tô falando pra você que eu tô apaixonado e não sei o quê. Ele falou, Douglas, olha a frase final que você usou. Mas Deus me chama pra ser padre. Você tá apaixonado? Tudo bem. Não teve nada? Ótimo, melhor ainda. Se Deus te chama pra ser padre, é isso aí. Aí ele me orientou, se afaste, se dedique bem no seminário, vem conversar comigo todo mês e a gente vai ver. Pois, cara, naturalmente aquela paixão demorou, tá? Não foi assim do dia pro outro também, não. Acho que demorou 1 ano e meio pra eu esquecer essa moça. Esquecer não, né? Pra compreender a minha vocação, porque eu nunca esqueci dela. Tipo, né? E beleza, foi naquele período que eu voltei em Foz do Iguaçu, reencontrei com ela, a gente foi passear, mas tipo, tudo numa boa. Caramba. Ela tava namorando, tava feliz da vida, eu feliz da vida na vocação. E ela é minha amiga até hoje.
E a gente conversa e nunca tivemos problemas nenhum. Tem medo disso acontecer de novo, assim? Isso poderá acontecer a qualquer momento porque eu sou um ser humano. Exato. Só que eu tenho consciência da minha vocação. E eu tenho uma outra consciência. Se acontecer, eu vou pedir ajuda. Eu não tenho problema com isso. Se eu me apaixonar por alguém, meu bispo vai ser o primeiro a saber. Eu vou ser o primeiro a bater lá no gabinete dele e falar, Dom José, eu tô com essa situação aqui. O bispo te ajuda a resolver os problemas? É claro, ele é meu bispo. Ele é um pai presente. O meu bispo é. Eu posso falar do meu bispo. Sim. Dom José, se eu mandar mensagem pra ele aqui agora, ele vai me responder. Pode ser não no mesmo momento, mas ele vai me responder. Uhum. Se eu ligar pra ele, Dom José, eu preciso conversar com o senhor agora, ele vai abrir a porta da casa dele e eu vou conversar com ele. Eu tenho essa certeza comigo. Certeza e eu tenho o fato disso comigo. Depois dessa questão lá de Foz, eu vivi bem meu tempo de seminário, não tive mais problemas de apaixonamento, né? Uhum. Depois de padre, também vivi, porque padre também tem padre tem duas opções, ou ele não faz nada ou ele faz tudo. E eu escolho... Fazer tudo. E, cara, eu sempre me dediquei muito ao serviço pastoral. Uhum. A oração é uma coisa séria. E, cara, fui tentando, com os meus limites, responder a minha vocação. E fui tocando o barco e fui. Aí a outra grande crise que eu tive, mas não foi uma crise de apaixonar. Foi quando eu fui para Roma, né? Estudar matrimônio e família. Cara, tô ouvindo todo dia matrimônio e família. Chamava assim, pô, será que eu nasci pra casar, não? Isso é tão bonito, né? Pô, esse negócio é tão bacana. Os professores falavam do matrimônio e da família e você tá ali anotando. Pô, será que eu não nasci pra casar, não, né? Aí tinha um padre que tava lá na época, eu chamei ele pra conversar, ele falou, você vai casar o quê? Você é feio pra caramba. Aí a gente foi tomar uma cerveja. Foi uma crise meio conceitual, assim, né? E beleza, eu voltei pro Brasil, enfim, eu acredito estar muito estável, mas tem que estar muito atento, porque, cara, daqui pra cá é um passo. Mas essa caminhada com as dificuldades no momento, eu acho que elas são a principal base para você ter força no final. Porque você já passou por isso, você sabe como que é, você já enfrentou essa situação, é mais difícil você cair. Mas imagine, se isso não tivesse acontecido com você nesse momento e acontecesse agora. Então, eu acho que seria mais difícil, você entende? Eu falo assim, as dificuldades, elas nos fortalecem, sabe? Essa provação nos faz mais valorosos. Mas o que eu aprendi foi procurar ajuda. Não esconder as coisas. Sim. Então, pra mim foi muito bom ter ido conversar lá com o Frei Paulo e ter exposto o meu coração naquele momento. Se eu não tivesse ido falar com o Frei Paulo, eu muito provavelmente teria saído do seminário, teria prestado vestibular, teria ido na casa dessa menina e dizer, olha, tô aqui e não sei qual que é a sua, mas... E também não colocar o peso nas costas dela. Eu saí do seminário por sua causa, coisa do tipo. Não. Era uma questão que era vocacional minha. Ou seja, eu sou chamado ao casamento ou eu sou chamado a ser padre. O Frei Paulo, sábio, opa, olha o que você falou aí, mas Deus me chama... Eu fiquei nervoso com ele na hora, mas ele falou a verdade, olha. Você disse a verdade, mas Deus me chama. Você não tá negando que você vai ser um bom pai, que você vai ser... Não tá negando. Então, ali eu aprendi que é muito bom você procurar ajuda. Porque o cara que vai... Eu tive também uma ajuda negativa. Porque eu fui procurar uma outra determinada pessoa, eu expus a situação, e ele meio que disse assim, mas você não teve nada com a menina? Eu falei, não, então, você é viado. Eu tive o lado negativo. Que me deixou muito nervoso. Falei, pô, eu tô querendo falar seriamente com o cara me reduz tudo que eu falei a isso. Ainda bem que o retiro chegou e teve um padre sábio ali que me ajudou. O outro não era padre, era um amigo, modo de dizer, que depois disso eu percebi que não tinha amizade nenhuma. E não porque não, que eu não, acho que foi muito baixa a resposta. Não era uma resposta que eu esperava. Não é uma resposta assim, Douglas, mas aí você precisa sentar, refletir, ver o que você quer da tua vida e tal. O mínimo eu esperava isso. E é bom confrontar, né? Então eu fiquei muito feliz de ter encontrado o Frei Paulo, que me ajudou. Me ajudou na verdade e pronto. Beleza, passou, é uma prova, entende? E tá tudo bem, vamos tocar o barco. Passei, foi duro, foi difícil, não sei o quê. Consciência limpíssima de não ter tido absolutamente nada com aquela moça. Limpíssima e pronto.
Acho que essa deveria ser a conduta, assim, dentro da igreja, né? Porque parece que vários padres não procuram esse tipo de ajuda e acabam passando por problemas dentro da instituição, né? Olha, eu não sei a vida de padres de outras dioceses e tal. Eu posso dizer da minha diocese. Na minha diocese, por exemplo, eu tenho um grupo de padres que a gente se encontra uma vez por mês e a gente faz o nosso churrasco, a gente conversa entre a gente. E esse grupo é tão forte, se chama o Grupo Siloé, que a gente coloca o nosso coração na mesa mesmo lá. Lá ninguém tem medo de falar o que pensa e o que tá sentindo e qual que é a dificuldade da vida. Vocês conversam de tudo. De tudo. E tudo que a gente conversa fica entre a gente. E lá é free mesmo, é liberdade total. Pô, é tipo um confessionário, então. Não é um confessionário. É um grupo de padres que se ajudam. É um grupo de padres que está preocupado com o outro. É um grupo de padres que precisa conversar. Eu tenho um outro grupo que é toda sexta-feira. A gente almoça junto e ali a gente almoça, a gente reza junto e a gente conversa também das nossas realidades. Rola um debate teológico também? Às vezes rola debate teológico, às vezes é só piada, depende, não é? Às vezes não tem nada também. A gente tá ali. Esse outro grupo, que é feito com os padres da nossa diocese, tem um padre de fora, a gente tá lá uma vez por mês. A gente pega uma segunda-feira e a gente fica junto. Mas a linhagem dos padres são as mesmas, assim, ou tem padre TL nisso também? Não, cada um tem a sua linha. A nossa linha é mais ou menos parecida, mas você vai perceber que existe problemas diferenciados. Então você vai ver lá que o padre tem problema com uma pastoral na paróquia. O outro tem um problema que ele não está conseguindo ir para academia. O outro tem um problema que não está conseguindo estudar.